Existem filmes que chegam ao mundo sem nenhuma pretensão de mudar o cinema, sem nenhum desejo de ser analisados em festivais ou citados em dissertações acadêmicas, sem nenhuma ambição além de fazer o público rir, gritar, se encolher na poltrona e sair da sala com o rosto largo de satisfação pelo tipo de experiência que só o cinema é capaz de proporcionar quando decide se comprometer totalmente com sua própria natureza excessiva e sem filtro. Piranha 3D, lançado em 2010 sob a direção de Alexandre Aja, é exatamente esse tipo de filme, e é um dos melhores do tipo que já foi produzido em qualquer época, por qualquer estúdio em qualquer país, porque entende com uma clareza rara o que está tentando ser, e executa esse entendimento com um profissionalismo e uma energia que a maioria dos filmes com aspirações muito mais elevadas jamais consegue alcançar nos seus próprios termos. Para entender o que torna Piranha 3D tão eficaz e tão duradouramente satisfatório como experiência de cinema, é necessário primeiro entender o contexto do qual emerge e a tradição dentro da qual se insere, porque Piranha 3D não chegou ao mundo do nada, mas como herdeiro consciente e apaixonado de uma linhagem específica do cinema de horror que tem raízes profundas na história do gênero e que é, ao mesmo tempo, mais sofisticada e mais intelectualmente interessante do que sua superfície. Escandalosa e deliberadamente exagerada, sugere à primeira vista. O original Piranha, de 1978, dirigido por Joe Dante e produzido por Roger Corman, chegou ao mundo numa era em que os filmes baratos de terror e de exploração eram o laboratório mais criativo do cinema americano, onde realizadores jovens e com energia para experimentar, mas sem recursos para fazer as experiências seguras que os grandes estúdios exigiam, encontravam nos gêneros mais desprezados pelos guardiões do gosto cinematográfico o espaço para desenvolver linguagens e sensibilidades que depois alimentariam o cinema de mainstream por décadas. Joe Dante havia se formado na escola de Roger Corman, que foi o produtor mais prolífico e mais influente do cinema de exploração americano do pós-guerra. E tinha naquele Piranha original de 1978 a oportunidade de fazer ao mesmo tempo um comentário sobre o fenômeno tubarão que havia transformado o cinema de aventura em 1975 e uma exploração genuína das possibilidades do gênero de horror aquático que aquele fenômeno havia popularizado. O resultado foi um filme que nunca levou a si mesmo completamente a sério, mas que tampouco se contentava com o puro cinismo do produto descartável. Um filme com inteligência suficiente para saber que estava participando de uma conversa cultural mais ampla sobre monstruosidade, sobre frenesi coletivo e sobre a vulnerabilidade específica dos seres humanos quando entram num espaço que não é o seu, a água, onde as regras normais de sobrevivência não se aplicam da mesma forma. Alexandre Aja, que havia se estabelecido como um dos realizadores de horror mais talentosos de sua geração com Viagem Maldita, em 2006, um revisionismo brutal e sem concessões do terror dos anos 70, chegou ao projeto de Piranha 3D com o tipo de entusiasmo que só se detecta quando um artista está trabalhando com material que genuinamente ama, em vez de simplesmente executar um trabalho por dinheiro. A declaração aberta de Aja de que Piranha 3D era sua carta de amor ao cinema de exploração mais desavergonhado e mais exuberante não era marketing. Era uma promessa que o filme cumpre com uma consistência e uma energia que raramente se vê em projetos de estúdio de qualquer gênero. A história de Piranha 3D é deliberadamente simples da forma como as melhores histórias do gênero de horror sempre foram deliberadamente simples. Não porque os realizadores fossem incapazes de criar algo mais complexo, mas porque a complexidade narrativa no horror
frequentemente funciona como ruído que interfere com a eficiência emocional do que o gênero tenta produzir em seu espectador. Lake Victoria, Arizona, é uma cidade pacata, cujo único momento de vida intensa no calendário anual é o Spring Break, o feriado de primavera americano que atrai dezenas de milhares de jovens universitários para festas beira-lago de proporções que transformam o lugar num território completamente diferente do que é nos outros 11 meses do ano. Essa transformação do espaço cotidiano num espaço de excesso e de celebração tem uma função narrativa precisa em Piranha 3D. Ela concentra num único lugar e num único momento o tipo de vulnerabilidade humana que o horror sabe explorar com mais eficiência, que é a vulnerabilidade de quem se sente completamente seguro, precisamente porque está num ambiente de prazer e de despreocupação que parece o oposto de qualquer situação de ameaça real. As piranhas de Piranha 3D não atacam turistas cautelosos e equipados. Atacam adolescentes e jovens adultos em biquínis e shorts de banho, embriagados, distraídos, movendo-se em água que está cheia de outros corpos e de pertences flutuantes que tornam impossível perceber imediatamente o que está acontecendo, até que seja tarde demais para qualquer reação útil. Esse cenário de vulnerabilidade concentrada é o coração dramático da premissa de Piranha 3D e é o que mais claramente conecta o filme à tradição do slasher dos anos 80, onde a combinação específica de prazer, de desatenção e de exposição física criava as condições para as vitórias do monstro ou do assassino que o gênero estava celebrando com a mesma hipocrisia encantadora com que o faz até hoje. O terremoto subaquático que abre a fenda no fundo do lago e libera as piranhas pré-históricas é o dispositivo narrativo mais direto e mais economicamente eficiente possível para colocar a ameaça no espaço. Não requer explicação ou justificativa além do muito mínimo necessário para criar a premissa. Não desperdiça tempo com construção de contexto científico ou ecológico que seria inevitavelmente impreciso e que o filme não tem nenhum interesse genuíno em fazer parecer plausível. As piranhas estavam lá há milhentos de anos, o lago é sobre elas agora, e o Spring Break também está sobre o lago. Esse é o problema. Tudo o que se segue é consequência direta desse problema. A xerife Julie Forrester, interpretada por Elizabeth Shue, é o tipo de personagem que o gênero de horror de exploração raramente se dá ao trabalho de caracterizar com mais do que os traços funcionalmente necessários para que o espectador saiba de quem torcer durante os ataques. Urge e seus roteiristas tiveram a inteligência de investir tempo suficiente em Julie para que ela seja uma presença humana convincente antes de ser uma figura de ação funcional. E Elizabeth Shue traz à performance a qualidade de atenção e de comprometimento que havia marcado seu trabalho em filmes muito diferentes ao longo de uma carreira que inclui desde Deixa Ela Rolar até Casino, criando uma protagonista que o espectador acompanha com interesse genuíno em vez de indiferença funcional. A história paralela de seu filho Jake, interpretado por Stephen R. McQueen, que acaba no lago a bordo do barco de um produtor de vídeos adultos e que vai precisar salvar tanto os seus novos amigos quanto os seus irmãos mais novos, enquanto os adultos responsáveis tentam criar uma estratégia de evacuação viável, fornece uma segunda linha narrativa que o filme usa com eficiência para multiplicar os pontos de vista sobre o caos que se desenvolve e para criar uma sensação de escala do desastre que nenhuma perspectiva única poderia fornecer por si mesma. A escolha de incluir um produtor de vídeos adultos, interpretado por Jerry O'Connell como personagem central da catástrofe, é um dos aspectos mais claramente deliberados de Piranha 3D como exercício de cinema de exploração consciente de si mesmo.
O personagem de Derrick Jones é uma paródia de produtores específicos de entretenimento adulto que o público de 2010 reconhecia facilmente, e sua presença no filme serve múltiplas funções simultaneamente. Fornece a nudez que o gênero de exploração historicamente incluía como componente de venda, e que Piranha 3D abraça com o mesmo entusiasmo desavergonhado com que abraça tudo o mais que define o gênero em seu estado mais puro. Cria um veículo para a comédia mais claramente satírica do filme, que zomba com gentileza, mas com precisão de certas convenções do entretenimento de exploração que o próprio filme está participando, e, eventualmente, fornece a vítima mais elaboradamente horrível da narrativa, numa nota que é simultaneamente grotesca, cômica e dotada de uma proporção de justiça poética que o humor negrissimo do gênero de horror sempre soube explorar. Os próprios animais de Piranha 3D são um dos elementos onde o filme demonstra que seu orçamento, infinitamente maior do que qualquer produção de exploração genuína dos anos 70, foi usado com inteligência e com criatividade em vez de ser desperdiçado em efeitos que não serviam eficientemente o propósito narrativo e emocional do filme. As piranhas criadas por Paul Solé e sua equipe de efeitos são ao mesmo tempo criaturas de horror genuinamente perturbadoras no seu design e instrumentos de comédia grotesca, quando aparecem em quantidade suficiente para criar o tipo de frenesi coletivo que é a imagem central do terror de Escola de Piranha. A combinação de efeitos práticos para as versões individuais das criaturas com efeitos digitais para as cenas de ataque em massa resulta numa qualidade visual que é mais consistentemente eficaz do que a maioria das produções de horror do mesmo período, onde a dependência excessiva de CGI frequentemente criava piranhas que pareciam claramente digitais, de uma forma que diminuía seu impacto de horror. A dimensão em 3D do título é outro aspecto que Aja abraçou com o entusiasmo de quem entende que a tecnologia e o estilo de filme implicam a mesma filosofia estética, de jogar o máximo possível diretamente na cara do espectador, sem nenhuma vergonha de estar fazendo exatamente isso. O 3D de Piranha 3D é um dos usos mais inventivos e mais honestamente descarados da tecnologia que o filme de gênero havia produzido nos anos seguintes ao renascimento do 3D que Avatar havia iniciado. E há momentos específicos do filme onde o que está sendo lançado em direção ao espectador com o 3D é de uma irreverência tão completa que chega a ser objetivamente genial dentro dos seus próprios termos de referência. A cena da piranha que nada em direção à câmera, lambendo os dentes com o lago de fundo, enquanto o público de cinema se encolhia na poltrona, tentando se esquivar de algo que sabia não ser real, é um pequeno clássico do uso emocional de uma tecnologia que, na maioria das produções, era usada apenas para adicionar profundidade de campo a imagens que funcionariam igualmente bem em 2D. Richard Dreyfuss, em sua aparição inicial no filme, a piscadela mais generosa que o cinema de horror de reboot jamais enviou na direção de um filme anterior, estabelece imediatamente o tom de Piranha 3D como obra que está completamente consciente de sua posição na história do gênero e que celebra essa posição com alegria desavergonhada em vez de a esconder numa falsa seriedade. Dreyfuss, que havia sido o herói de Tubarão, o maior de todos os precedentes do filme de horror aquático de Hollywood, aparece em Piranha 3D como turista pescando num barco, ouvindo Amy tocando num dia que seria o último de sua vida na Lake Victoria. Essa aparição de 30 segundos é um ato de metacinema perfeitamente realizado que comunica ao espectador experiente tudo o que precisa saber sobre as intenções e o nível de autoconsciência do filme antes que a primeira cena de horror chegue.
O Spring Break de Lake Victoria, tal como representado em Piranha 3D, é uma amplificação deliberada de todos os excessos que o feriado real implica, com uma densidade de corpos, de bebida, de nudez e de energia de caos controlado que é mais próxima de um sonho febril de adolescente do que de qualquer evento real que aconteça em qualquer lago real no Arizona. Essa amplificação é um elemento estilístico essencial do filme, que o coloca num registro de hiperrealidade calculada, que é diferente tanto do realismo quanto do fantástico puro, numa zona específica do cinema de exploração, onde o exagero não é limitação, mas técnica deliberada de comunicação emocional. Quando as piranhas começam a atacar essa multidão específica, nesse contexto específico, o contraste entre a celebração e o terror é de uma eficiência artística que o horror mais sério raramente consegue igualar na rapidez com que transforma o clima emocional do espectador, porque a alegria de 10 minutos de Spring Break, filmado com entusiasmo genuíno, cria um investimento emocional no espaço e nos seus habitantes, que torna o ataque muito mais perturbador do que seria se o contexto fosse de angústia ou de ameaça desde o início. O elenco de Piranha 3D inclui, além de Elizabeth Shue e Jerry O'Connell, uma série de aparições que são em si mesmas declarações de alegria cinéfila que Aja estava claramente se divertindo muito em orquestrar. Adam Scott, como o especialista em peixes que chega para ajudar a xerife, terá uma das piores experiências de qualquer personagem de ciências naturais, de qualquer filme, de qualquer gênero. Ving Rhames, como o policial deputado que usa um motor de barco como arma contra as piranhas, em uma das sequências mais objetivamente ridículas e objetivamente satisfatórias de todo o boom do horror do início dos anos 2010. Christopher Lloyd, como o proprietário de uma loja de peixes que fornece a exposição científica necessária sobre as piranhas pré-históricas com a mesma energia de personagem excêntrico que havia caracterizado suas melhores performances em décadas anteriores. Cada um desses elementos do elenco foi escolhido não apenas por sua capacidade de executar as funções narrativas específicas de seus personagens, mas por o que representam como atores dentro do imaginário cultural do espectador que o filme estava buscando. E a soma de todas essas escolhas cria um elenco que é ao mesmo tempo funcionalmente eficaz e emotivamente prazeroso de acompanhar de uma forma que poucos filmes de horror de orçamento médio conseguem. A sequência do ataque em massa às praias lotadas de Spring Break é o coração de Piranha 3D como espetáculo e como declaração de intenções do tipo mais radical possível. Dura mais tempo do que qualquer sequência de ataque equivalente em qualquer outro filme de horror aquático, usa mais efeitos de sangue, de violência e de desmembramentos do que a maioria das produções de horror mainstream dos últimos 30 anos havia tentado mostrar, e é filmada com uma energia e uma inventividade de câmera que transformam o que poderia ser simples caos visual em algo com uma estrutura interna de escalada de horror cuidadosamente orquestrada que mantém o espectador simultaneamente horrorizado, divertido e incapaz de desviar os olhos, mesmo nos momentos em que desviar os olhos seria a resposta mais racional ao que está sendo mostrado. Eu já havia demonstrado em Viagem Maldita uma capacidade de sustentar sequências de horror de duração incomum, sem perder tensão ou impacto, e em Piranha 3D aplica essa habilidade ao serviço de um material completamente diferente em tom, mas igualmente exigente em termos de manutenção do engajamento do espectador, ao longo de um período de tempo que excede o que a maioria dos realizadores de horror se consideraria capaz de sustentar sem que a sequência perdesse energia. O resultado é o que críticos especializados em horror
frequentemente citam como a mais bem realizada sequência de carnificina coletiva que o cinema mainstream americano já produziu no gênero de terror de criatura, um julgamento que pode parecer hiperbólico fora de contexto, mas que qualquer espectador que assista à sequência com atenção vai encontrar perfeitamente justificado pela qualidade de execução cinematográfica do que está sendo realizado. A questão do humor em Piranha 3D é central a qualquer análise honesta do filme e é frequentemente mal compreendida tanto por quem elogia quanto por quem critica a obra. O filme é engraçado, mas de uma forma específica que não é a comédia de escárnio, nem a comédia de paródia inconsciente da própria mediocridade que caracteriza tantos filmes de horror de baixo orçamento que fatalmente se tornam involuntariamente cômicos. É a comédia do excesso consciente, do gesto que vai um pouco além do necessário e que, ao fazê-lo, cria um espaço de distanciamento cúmplice entre o filme e seu espectador. Um acordo tácito de que ambos sabem que o que está acontecendo é impossível, exagerado e deliberadamente sobre a linha, mas que isso não diminui, mas amplifica o prazer de participar da experiência. Essa forma de humor exige um equilíbrio muito preciso, que é muito mais difícil de acertar do que parece, porque 1 milímetro de excesso transforma a comédia consciente em paródia descuidada, e 1 milímetro de insuficiência transforma o horror exagerado em pretensão fracassada. Haja acerta esse equilíbrio com uma consistência ao longo de todo o filme, que é um dos seus maiores êxitos técnicos e que é provavelmente o aspecto da realização que mais claramente separa Piranha 3D de suas imitações e de seus concorrentes no mesmo espaço de horror de exploração de alto estilo. A homenagem a Tubarão que Piranha 3D realiza é mais profunda do que a aparição inicial de Richard Dreyfuss sugere, e se estende à estrutura narrativa, à forma como a ameaça é estabelecida e escalada e à relação entre a figura de autoridade local que tenta proteger a comunidade e os interesses econômicos que se opõem ao reconhecimento público da ameaça. Em Tubarão, o prefeito que se recusa a fechar as praias é um dos vilões mais eficazes e mais moralmente repugnantes do cinema de horror de qualquer época, precisamente porque sua motivação é completamente prosaica e completamente crível. Em Piranha 3D, a relutância das autoridades do Spring Break em reconhecer o problema tem a mesma função narrativa, mas é tratada com a leveza satírica que o tom geral do filme exige, criando um comentário sobre a relação entre entretenimento e segurança pública, que é mais ameno do que o de Tubarão, mas que está claramente consciente de seu predecessor. A paleontologia e a especificidade científica das piranhas pré-históricas são tratadas em Piranha 3D com a quantidade exata de atenção que um filme comprometido com o prazer excessivo precisa dar a seus elementos de plausibilidade. O suficiente para criar a premissa de uma forma que o espectador possa aceitar como ponto de partida, sem precisar de suspensão total da descrença. Mas não tanto que a acumulação de detalhes científicos comece a funcionar como obstáculo ao entusiasmo com que o filme avança em direção ao espetáculo que é sua razão de existir. A cena com Christopher Lloyd é o exemplo mais claramente bem calibrado dessa relação com a ciência no filme. Lloyd fornece a informação necessária com a intensidade de um personagem que sabe que o que está dizendo é extraordinário. O espectador recebe a informação com a mesma rapidez com que recebe qualquer exposição de horror, cujo propósito é criar ansiedade sobre o que vem a seguir. E o filme segue em frente, sem desperdiçar um segundo a mais do que necessário nessa função de estabelecimento de regras que o gênero exige, mas que nunca deveria dominar seu próprio espaço narrativo. A resolução de Piranha 3D é,
Como tudo o mais no filme, entregue de uma forma que recusa categoricamente o tipo de alívio emocional ordenado que o cinema mainstream tipicamente oferece ao final de suas experiências de horror. A ameaça não é completamente eliminada, a situação não está completamente resolvida e o filme termina com um golpe de humor negro que é simultaneamente o xiste mais eficaz de toda a narrativa e uma declaração de intenções sobre como essa história específica deve ser lida. Não como narrativa de restauração da ordem perturbada, mas como registro de um evento caótico, do qual as consequências persistem e se expandem além de qualquer capacidade de contenção dos protagonistas. Esse final recusa a satisfação fácil, com a mesma convicção com que todo o filme havia recusado qualquer outra forma de conforto ou de suavização das suas dimensões mais extremas. E é, ao mesmo tempo, coerente com o tom geral da obra e gratificantemente consciente de sua própria tradição de horror, que sabe que o monstro raramente é completamente derrotado na primeira tentativa. O impacto cultural de Piranha 3D nos anos que se seguiram ao seu lançamento foi desproporcional ao seu orçamento relativamente modesto e consistiu primariamente em reabrir uma conversa sobre o valor e as possibilidades do horror de exploração consciente que o cinema mainstream havia tentado suprimir durante anos de inflação de valores de produção e de aspirações à credibilidade. O sucesso comercial do filme, que recuperou seu orçamento com folga e estabeleceu que havia audiência disposta a pagar para ver exatamente o tipo de exagero que os guardiões do gosto cinematográfico haviam declarado obsoleto, encorajou uma série de projetos de horror de alto impacto e baixa contenção que devem algo ao precedente que Piranha 3D havia estabelecido de que o excesso honesto e executado com competência era uma proposta viável para o mercado mainstream. A sequência Piranha 3DD, produzida em 2012, foi uma decepção relativa que demonstrou precisamente o que separa um excesso genuíno e conscientemente controlado, como o de Alexandre Aja, de uma tentativa de replicar a fórmula do excesso sem o equilíbrio preciso que havia tornado o original tão eficaz. Mas essa decepção retroativamente confirma, em vez de diminuir, o que o primeiro filme havia realizado. Para qualquer espectador que se interessa pelo horror como gênero, com uma história e com possibilidades que vão além do que o mainstream frequentemente permite que sejam completamente exploradas, Piranha 3D é um estudo de caso obrigatório em como um realizador de talento genuíno usa os recursos e as liberdades de um projeto de entretenimento explicitamente não sério para fazer algo que é ao mesmo tempo imediatamente satisfatório como experiência de cinema puro e mais sofisticado em sua execução e em sua autoconsciência do que qualquer análise superficial poderia revelar. É um filme que sabe exatamente o que é, que ama o que executa o que ama com um profissionalismo e uma energia que são raramente alcançados, mesmo em projetos com aspirações muito mais elevadas, e que, por essa razão, permanece como um dos objetos mais puros e mais prazerosamente realizados que o cinema de horror de exploração americano produziu nos primeiros anos do século XXI. Revisitá-lo é encontrar sempre de novo a mesma energia, o mesmo equilíbrio preciso entre terror e comédia, o mesmo compromisso total com o seu próprio exagero calculado, e a mesma satisfação específica que apenas os filmes que sabem exatamente o que são conseguem proporcionar de forma tão consistente ao longo do tempo. A forma como Alexandre Aja construiu sua carreira antes de Piranha 3D é essencial para entender por que o filme funciona tão bem como o que pretende ser. Irja havia estreado internacionalmente com alta tensão em 2003,
um filme de horror francês, de uma brutalidade e de uma eficiência técnica que o estabeleceu como uma das vozes mais interessantes da chamada nova onda do horror francês. Um movimento que nos anos 2000 havia produzido algumas das obras de horror mais perturbadoras e mais tecnicamente competentes que o gênero havia visto em décadas. A capacidade de criar tensão, de orquestrar sequências de horror com timing preciso e de manter um espectador em estado de alerta constante ao longo de horas, são habilidades que se desenvolvem através de projetos que levam o horror a sério como linguagem, e Aja as havia desenvolvido ao mais alto nível antes de chegar à Piranha 3D. O que torna a Piranha 3D fascinante como projeto na trajetória de Aja é que ele usou essas habilidades de altíssimo nível, não no serviço de um horror com pretensões de arte, como havia feito em Viagem Maldita e em sua versão de As Colinas Têm Olhos, mas no serviço de um entretenimento declaradamente excessivo e sem nenhuma pretensão de seriedade. Essa escolha de usar habilidades de realizador sério no serviço de material deliberadamente não sério é o que distingue Piranha 3D de quase todo o resto do cinema de exploração de alto orçamento do seu período, que ou tentava se levar mais a sério do que o material justificava, ou simplesmente não tinha o nível de competência técnica necessário para realizar o excesso com a precisão que o torna verdadeiramente eficaz, em vez de meramente barulhento. Há uma diferença fundamental entre excesso competente e excesso incompetente, que o público de horror sente de forma imediata, mesmo quando não consegue articulá-la explicitamente. E essa diferença é o que separa Piranha 3D de suas imitações, da mesma forma que separa Tubarão de seus imitadores dos anos 70 e 80. A consciência histórica e genérica que Piranha 3D demonstra em cada aspecto de sua realização é mais um elemento que o distingue como obra acima da média do seu gênero e da sua categoria de produção. Filmes que são simplesmente filmes de exploração sem consciência de si mesmos existem numa espécie de vácuo histórico, onde as escolhas são motivadas apenas pelo que parece funcionar no momento, sem referência ao que os filmes que vieram antes fizeram, e como o fizeram e o que isso significa dentro de uma tradição mais ampla de cinema de gênero que tem sua própria história e seus próprios valores estéticos. Piranha 3D. Existe o tempo todo em relação consciente com essa história, citando-a, celebrando-a, ocasionalmente zombando dela com o carinho específico de quem conhece profundamente o que está zombando, e em determinados momentos encontrando formas de adicionar algo genuinamente novo ao vocabulário do gênero que as obras que vieram antes não haviam conseguido formular. O desastre aquático, como subgênero específico de horror, tem suas próprias convenções que Piranha 3D domina com a fluidez de quem as estudou extensivamente. A água como espaço de horror funciona de formas muito específicas que diferem de como outros espaços de horror funcionam. A impossibilidade de mover-se rapidamente, a perda de referência visual abaixo de certa profundidade, a impossibilidade de gritar por socorro sem engolir água. A vulnerabilidade total do corpo humano em relação ao que habita o espaço aquático de forma nativa, tudo isso cria um conjunto de condições de horror que são específicas ao ambiente e que não podem ser replicadas em nenhum outro contexto de mesma eficácia. Alexandre Aja entende essas condições de uma forma que se traduz em escolhas específicas de como filmar os momentos de ataque subaquático, de como usar o som nesse contexto onde a acústica funciona de forma completamente diferente do ar, e de como criar a sensação de ameaça invisível que a água turva ou profunda cria, de uma forma que nenhuma floresta ou nenhum corredor escuro consegue replicar da mesma forma. A qualidade dos efeitos visuais de Piranha 3D é maior do que seria de esperar, dado o tom do projeto,
E essa qualidade superior é mais um sinal de que o filme foi tratado pelos seus realizadores como uma oportunidade de fazer algo de nível. Não apenas como um produto descartável a ser executado com o mínimo de esforço necessário para cumprir suas obrigações comerciais. As piranhas são criaturas de design específico que têm uma consistência visual ao longo de todo o filme que não é garantida em produções de horror de orçamento médio, onde a pressão de tempo e de recursos frequentemente resulta em inconsistências de aparência dos monstros que diminuem seu impacto de horror. Em Piranha 3D, as criaturas são sempre reconhecíveis como as mesmas criaturas, independentemente do ângulo, da iluminação ou da situação, criando uma ameaça visualmente estável que o espectador aprende a reconhecer e a temer, de uma forma que requer que o design e a qualidade de execução mantenham-se consistentes ao longo de um filme inteiro. A trilha sonora de Piranha 3D, composta por Michael Wandmacher, é outro elemento que demonstra um nível de cuidado acima do esperável para o tipo de produção que o filme representa. A música funciona tanto como instrumento de horror convencional, criando as tensões e os releases que o gênero requer com timing que amplifica efetivamente o impacto das sequências de ataque. Enquanto como veículo de comédia, através de escolhas ocasionais, que são tão perfeitamente incongruentes com o que está acontecendo na imagem, que a própria incongruência se torna cômica de uma forma que só funciona porque o timing é preciso. Essa capacidade de usar a música como instrumento tanto de horror quanto de comédia dentro do mesmo filme, sem que as duas funções se contradigam, é mais difícil de alcançar do que parece e é mais um elemento que contribui para a coerência de tom, que é o maior êxito global de Piranha 3D como projeto. O lago, como espaço geográfico específico em Piranha 3D, é mais do que simplesmente o cenário onde tudo acontece. É o território cuja transição de espaço de lazer para campo de batalha é o evento central do filme, e a forma como Aja filma essa transição de uma forma que preserva as duas qualidades do espaço simultaneamente durante as sequências de ataque, onde o lago continua sendo visualmente belo e festivo, enquanto é simultaneamente theater de um massacre, é cinematograficamente sofisticada de uma forma que raramente é creditada explicitamente quando as pessoas discutem o que torna Piranha 3D tão eficaz. Há fotografias específicas do lago durante a sequência de ataque principal que são objetivamente bonitas em termos de composição e de qualidade de luz, ao mesmo tempo em que são objetivamente horrorosas em termos do que contém. E essa coexistência de beleza e de horror no mesmo plano é uma das marcas do horror mais eficaz de qualquer gênero e de qualquer época. As cenas que geraram mais discussão online e mais reações de espanto entre os espectadores de Piranha 3D são as que melhor exemplificam o que estava sendo oferecido. Sem entrar em detalhes desnecessários sobre o conteúdo específico dessas cenas, por respeito a quem ainda não viu o filme, o que pode ser dito é que cada uma delas é o resultado de decisões criativas específicas que foram tomadas com a consciência plena de que o que estava sendo construído era exatamente o tipo de coisa que nenhuma produção mainstream havia tentado mostrar, porque o consenso era de que excederia o limite do aceitável. Alexandre Aja não apenas decidiu exceder esse limite, mas o excedeu com uma precisão técnica e uma composição visual que transformam o potencialmente insuportável em algo que o espectador recebe com uma mistura específica de repulsa e de admiração, que é a experiência emocional mais característica do horror gore, quando realizado no seu patamar mais alto.
Esse nível de realização nas cenas mais extremas é o que transforma Piranha 3D de simplesmente chocante em genuinamente artístico dentro dos seus próprios termos, porque mostra que o que está sendo feito com intenção e com habilidade e não por descuido ou por falta de julgamento. O contexto cultural do Spring Break americano que o filme usa como pano de fundo tem uma dimensão de comentário cultural implícito que raramente é discutida, mas que adiciona uma camada de significação ao que acontece quando as piranhas chegam. O Spring Break, como fenômeno, tem uma história de cobertura mediática sensacionalista que o transformou num ícone simultâneo de juventude americana e de excesso juvenil democratizado, onde dezenas de milhares de pessoas de diferentes origens convergem num único espaço por um período curto, para a celebração coletiva de uma liberdade que é definida primariamente pela ausência temporária das responsabilidades e das inibições ordinárias. Esse contexto de excesso coletivo temporário e de vulnerabilidade resultante é o terreno perfeito para o horror, de maneira geral, e para o horror de Piranha de maneira muito específica. E o filme aproveita essa sinergia entre contexto e ameaça de uma forma que vai além do simplesmente conveniente para o que é dramaticamente elegante dentro dos termos do gênero. A relação de Piranha 3D com seu público é uma das mais honestamente transacionais que o cinema de horror pode ter, no sentido mais positivo possível do termo. O filme oferece explicitamente o que promete implicitamente desde sua premissa e desde seu título. Piranhas pré-históricas atacando pessoas em 3D, numa quantidade e com uma intensidade que excede tudo o que qualquer precedente no gênero havia tentado. Não há nada escondido, não há subversão da promessa original. Não há tentativa de substituir a entrega literal do prometido por algo mais sofisticado ou mais artístico que o espectador não estava buscando. O espectador que chega à Piranha 3D procurando o que o filme promete, encontra exatamente o que procurava executado no mais alto nível tecnicamente possível. E essa confiabilidade de entrega é uma das formas mais básicas e mais frequentemente negligenciadas de respeito que um realizador pode demonstrar pelo seu público. Para quem aprecia o horror de exploração como tradição com sua própria estética e seus próprios valores, Piranha 3D é uma das obras mais completamente realizadas e mais genuinamente prazerosas que a tradição produziu em décadas, e sua posição no panteão do horror de entretenimento está tão solidamente estabelecida pelo tempo e pela fidelidade de seu público quanto a de qualquer clássico cult que o gênero tenha produzido em qualquer período anterior. A questão da violência no cinema e suas implicações culturais é um tema que Piranha 3D aborda de uma forma que é mais inteligente do que sua superfície sugere, não através de qualquer declaração explícita sobre o tema, mas através da maneira como constrói e apresenta sua própria violência ao espectador. O filme nunca esconde o que está mostrando, nunca usa corte rápido ou câmera desfocada para suavizar o impacto do que acontece quando as piranhas atacam. Ele mostra com clareza e com duração suficiente para que o espectador processe o que está acontecendo, criando uma experiência de horror que é de uma honestidade paradoxal no seu excesso. É honesta sobre o fato de que está mostrando coisas horríveis de uma forma que pretende provocar reação intensa, sem tentar suavizar essa intenção com a câmera que olha para o lado, no momento crucial que tantas produções mainstream usam para ter o bolo e comê-lo ao mesmo tempo. Essa honestidade sobre suas próprias intenções é uma forma de integridade artística que raramente é reconhecida como tal quando se fala de horror de exploração, mas que é uma das razões pelas quais os filmes que a possuem tendem a envelhecer muito melhor
do que os que tentam ser mais do que são, enquanto fingem ser menos. A sequência do barco, que é destruído pelas piranhas no início do filme, que antecede o Spring Break e que serve tanto como estabelecimento da escala da ameaça, quanto como sinal de que o filme vai fazer a ameaça real, de uma forma que algumas vítimas identificadas vão demonstrar de forma inequívoca. É um modelo de economia narrativa e de eficiência de horror, que revela a habilidade de Aja em construir uma ameaça de forma que o espectador entende que o filme vai cumprir o que prometeu sem necessidade de mais demonstração. Estabelecer a credibilidade da ameaça antes que ela afete os personagens principais é um dos princípios fundamentais do horror eficaz. E Piranha 3D o executa com a rapidez e a clareza que permite ao filme prosseguir para o seu material mais extenso de Spring Break, com o espectador já devidamente alertado para o que está por vir. O personagem do produtor de conteúdo adulto, interpretado por Jerry O'Connell, funciona em Piranha 3D de uma forma que merece análise mais cuidadosa do que a que usualmente recebe. Por um lado, é claramente um personagem desenhado para ser detestável, de uma forma que torna seu destino catarticamente satisfatório, dentro da lógica do horror que frequentemente pune o excesso com violência proporcional. Por outro lado, Aja o apresenta com um nível de vitalidade e de comicidade, que o torna divertido de acompanhar de uma forma que vai além da simples função de ser vilão a ser destruído, criando uma figura que é simultaneamente criticada e celebrada pela forma como o filme o trata, com a mesma ambivalência que o horror de exploração sempre teve em relação ao excesso que ostensivamente pune, mas que secretamente celebra como espetáculo. Jerry O'Connell compreende precisamente o que o filme precisa desse personagem e entrega uma performance que corresponde ao equilíbrio exato necessário, com a exuberância de quem entende que o exagero é o ponto e não o problema. O design de produção de Piranha 3D, que precisava criar a sensação de um Spring Break de escala enorme, num espaço real, com um orçamento que não poderia controlar a logística de um evento desse porte da forma que uma produção maior poderia, usa uma combinação de locações reais, aproveitadas no seu estado natural, de extras em grandes quantidades e de enquadramentos de câmera que maximizam a sensação de escala sem revelar os limites práticos do que estava disponível para ser filmado. O resultado é uma sensação de multidão e de energia de evento que contribui para que a sequência de ataque principal tenha a escala de massacre coletivo que a premissa exige, porque uma multidão que parece pequena cria horror de menor escala, independentemente de quantas piranhas estejam envolvidas. A sequência subaquática que revela a caverna de onde as piranhas emergiram é uma das mais silenciosas e mais atmosfericamente eficazes do filme, usando a baixa visibilidade, a acústica alterada da água profunda e a revelação progressiva da escala do que está escondido embaixo do lago, de uma forma que tem uma qualidade de horror arquitetônico que é rara no subgênero de horror de criatura aquática. Há algo especificamente perturbador na ideia de que embaixo de um lago, aparentemente familiar e seguro, existe um espaço geológico completamente diferente, com sua própria ecologia de predadores, que não tem nenhuma experiência de contato com humanos e que, portanto, não tem nenhuma razão para desenvolver qualquer comportamento de evitação em relação a eles. Essa premissa, que o filme estabelece com muito mais cuidado do que seria necessário para simplesmente fazer as piranhas aparecerem e atacarem, cria um senso de escala abissal que alimenta o horror de uma forma que excede a ameaça puramente física das criaturas em si.
O uso do Spring Break como contexto de vítimas em Piranha 3D levanta uma questão que o horror de exploração levanta frequentemente sem nunca responder de forma definitiva. Qual é a relação entre o filme e o sofrimento daqueles que morrem dentro dele? O horror de exploração tem uma longa tradição de matar personagens que são primariamente definidos por comportamentos que a cultura popular considera excessivos e de fazê-lo de formas que têm a qualidade de punição proporcional ao excesso demonstrado. Em Piranha 3D, esse padrão está presente, mas é subvertido de formas que revelam que o filme tem mais consciência moral sobre o que está fazendo do que a maioria dos seus congêneres. Há mortes no filme de personagens que são simplesmente pessoas inocentes, em lugar errado, na hora errada, sem nenhum pecado excessivo que justificasse sua eliminação dentro de qualquer leitura moralista do gênero. E essas mortes são tratadas com um peso e uma seriedade que contrabalançam as mortes mais satisfatoriamente catárticas dos personagens mais claramente designados para seu destino pela lógica do filme. Essa mistura de fatalidade arbitrária e de fatalidade merecida é mais próxima de como o horror real funciona do que a pureza moral da punição proporcional que muitos filmes de horror mantêm como princípio organizador, e cria uma experiência de horror que é mais honesta e, em determinados momentos, mais genuinamente perturbadora por essa honestidade. O papel de Elizabeth Shue como liderança moral e de ação do filme é bem mais substancial do que o que personagens femininos em filmes de horror de exploração tipicamente recebem. E Shue o preenche com a qualidade de atenção e de comprometimento que ela havia demonstrado ao longo de uma carreira que incluiu trabalhos muito mais sérios e muito mais complexos do que Piranha 3D. Julie Forster é uma mãe que é simultaneamente chefe de polícia, que tem a responsabilidade de proteger uma cidade intrusa numa crise para a qual não existe protocolo estabelecido, e que precisa ao mesmo tempo ser a figura de autoridade responsável e a mãe em pânico buscando seus filhos. Ju navega essas exigências conflitantes com uma naturalidade que transforma o que poderia ser um personagem de função em uma presença humana genuína, e que contribui mais do que qualquer outro elemento individual do elenco para que o filme tenha um coração emocional que anchore o espetáculo excessivo numa experiência que se preocupa pelo menos um pouco com o que acontece com as pessoas que habita. Adam Scott como especialista em peixes. Novak é outro elemento do elenco que funciona melhor do que seria de esperar, entregando o tipo de seriedade funcional que a narrativa precisa de uma figura de autoridade científica sem cair na caricatura que o gênero frequentemente exige desse tipo de personagem. Há uma qualidade de comprometimento na performance de Scott que sugere que ele levou o material tão a sério quanto qualquer outro trabalho, independentemente do contexto, e essa seriedade aplicada a material deliberadamente não sério é mais uma versão do mesmo princípio que define a realização de Aja, que a qualidade de execução não está condicionada pela seriedade do material, mas pela seriedade com que cada participante trata suas próprias responsabilidades dentro do projeto. A fotografia subaquática de Piranha 3D usa a câmera para criar uma perspectiva específica de estar na água com as piranhas que não existe em nenhum outro ponto de vista disponível à equipe de produção e que é de uma eficácia específica de horror que depende inteiramente da qualidade técnica com que é realizada. Câmeras subaquáticas e a logística de filmar em água de forma segura enquanto criando o tipo de caos visual que as cenas de ataque requerem são desafios técnicos significativos que Piranha 3D resolve com um nível de competência que, considerando o orçamento disponível, é impressionante e que cria sequências de uma qualidade visual que excede o que o seu posicionamento de mercado criaria a expectativa de receber.
A relação entre o 3D e o horror subaquático, especificamente, é uma das descobertas mais interessantes que Piranha 3D faz como experimento de linguagem cinematográfica, porque a tridimensionalidade da imagem amplifica especificamente a sensação de profundidade e de espaço ao redor do espectador, que é o aspecto mais perturbador de qualquer horror aquático, a consciência de que a ameaça pode vir de qualquer direção, incluindo de baixo e de trás, de uma forma que os espaços aéreos raramente permitem. O 3D em Piranha 3D funciona como instrumento de imersão no espaço aquático, de uma forma que o 3D raramente funciona em contextos acima da água, onde a profundidade de campo que a tecnologia cria tem menos impacto emocional específico porque os espaços aéreos são familiares e não intrinsecamente ameaçadores da mesma forma. Quando concluímos qualquer análise de Piranha 3D que pretenda ter honestidade e completude, o que se constata, inevitavelmente, é que o filme é muito mais do que sua premissa e sua categoria de produção permitem que o espectador casual espere que é uma obra de entretenimento de horror de uma qualidade de realização que transcende amplamente os limites que a produção de exploração de gênero tipicamente impõe, e que essa transcendência não é acidental, mas consequência direta de um nível de comprometimento e de cuidado técnico que é raramente aplicado a material tão declaradamente excessivo e tão abertamente comprometido com o prazer imediato e visceral do espectador, em vez de com qualquer outro objetivo mais elevado. Esse comprometimento com o prazer imediato, quando executado com a competência e a autoconsciência com que Alexandre Aja o executou em Piranha 3D, produz uma obra que satisfaz no nível mais fundamental e mais honesto que qualquer tipo de cinema pode satisfazer, o nível de entregar exatamente o que prometeu de uma forma melhor do que qualquer espectador havia antecipado que pudesse ser entregue. Isso não é pouca coisa. Na história do cinema de entretenimento de todas as épocas e de todos os gêneros, é de fato uma das formas mais raras e mais valiosas de realização que qualquer filme pode alcançar, e que Piranha 3D alcança com uma consistência e com uma energia que continuam surpreendendo em cada nova revisitação. A cadência específica com que Piranha 3D constrói sua escalada de horror ao longo dos seus 90 minutos de duração é um dos aspectos mais bem engenheirados da realização e que mais claramente revela a experiência e o domínio técnico de Aja como realizador de horror. O filme não despeja toda a intensidade disponível no início e depois tenta sustentar esse nível sem os recursos de novidade que a primeira exposição cria. Em vez disso, investe os primeiros 30 minutos em estabelecimento de personagens, de espaço e de ameaça, de uma forma que cria a tensão necessária, sem ainda entregar a escala de horror que a sequência central vai proporcionar. Os 30 minutos seguintes constroem progressivamente a intensidade através de incidentes de escala crescente que preparam o espectador para o que vem sem ainda revelar a totalidade do que o terceiro ato vai oferecer. E os 30 minutos finais entregam o Spring Break em ataque completo, de uma forma que seria insuportável se não tivesse sido precedida pela construção cuidadosa dos primeiros 2 atos, mas que, dado esse precedimento, funciona como liberação de uma tensão acumulada, que o espectador havia sido sistematicamente condicionado a sentir ao longo de 60 minutos de preparação. Essa arquitetura de 3 atos de escalada progressiva é a estrutura mais fundamental do horror eficaz, e é também a mais frequentemente mal executada por realizadores que ou querem a recompensa sem investir na preparação, ou que não conseguem manter o interesse do espectador durante os períodos de construção que são tanto mais difíceis de realizar quanto mais fáceis de subestimar como desafio técnico.
Aja executa essa arquitetura com a precisão de um relojoeiro e com a naturalidade de quem a usa com a confiança de quem a domina inteiramente. A questão da ameaça como fenômeno coletivo versus ameaça a personagens específicos é tratada em Piranha 3D de uma forma que distribui o horror de maneira que maximiza tanto o impacto de escala quanto o impacto de investimento pessoal. O espectador investe em Julie e em Jake de uma forma que torna sua sobrevivência uma preocupação ativa, mas ao mesmo tempo é confrontado com a escala de um massacre que excede de longe qualquer possibilidade de ser resolvido pelos esforços dos personagens com quem investiu emocionalmente, criando uma tensão específica entre o desejo de que os protagonistas sobrevivam e a consciência de que a escala do desastre torna qualquer vitória necessariamente parcial e necessariamente às custas do sofrimento de inúmeras pessoas que o filme não teve tempo de individualizar, mas que existem no espaço do filme com uma presença coletiva que o torna real, de uma forma que a ausência de vítimas individualizadas não consegue. Esse equilíbrio entre personagens individualizados e vítimas coletivas não individualizadas é um dos problemas clássicos do horror de desastre em qualquer configuração e é resolvido em Piranha 3D de uma forma que é mais eficaz do que a maioria das produções de escala equivalente consegue. A sequência de salvamento dos irmãos pequenos de Jake é o momento onde o filme mais claramente investe em tensão de natureza diferente da que as sequências de ataque em massa produzem, criando uma narrativa paralela de resgate que tem a qualidade de esgrima emocional específica que existe quando o horror está em risco de acontecer com crianças pequenas. O horror de criança em perigo é um dos instrumentos mais poderosos e mais responsavelmente perigosos que o gênero possui, porque a vulnerabilidade específica das crianças cria uma resposta emocional no espectador que excede a que qualquer adulto em situação equivalente poderia criar, e que por essa mesma razão exige ser usada com cuidado para não explorar de forma irresponsável a empatia que a infância em perigo inevitavelmente mobiliza. Aja usa esse instrumento com a consciência do realizador, que sabe o que está fazendo e que limita o uso ao necessário para criar o impacto desejado sem exceder o que o restante do filme justifica em termos de registro emocional. O cinema em 3D, como tecnologia, tem uma história de promessas maiores do que as entregas que produziu, com décadas de tentativas de convencer o público de que a tridimensionalidade da imagem era uma adição de valor real à experiência cinematográfica e não simplesmente uma novidade passageira que justificava cobrar mais pelo ingresso. Piranha 3D é um dos poucos filmes que usou o 3D de uma forma que genuinamente adicionou ao que o filme faria em 2D. Não pelo uso de efeitos de profundidade de campo que são impressionantes, mas não emocionalmente significativos, mas pelo uso da tridimensionalidade como instrumento de imersão em espaços específicos, onde a profundidade tem consequências emocionais diretas. A água, como já discutido, é o ambiente onde o 3D tem mais impacto de horror específico, mas há também utilizações do 3D fora da água, em Piranha 3D, que revelam que Aja pensou sistematicamente sobre como cada uso da tecnologia poderia amplificar especificamente o que a cena precisava comunicar, em vez de simplesmente decorar a imagem com profundidade genérica. Esse pensamento sistemático sobre como uma tecnologia específica serve às necessidades específicas de um projeto específico é mais um exemplo de realização bem fundamentada aplicada a material que o cinema considerava menor, e é mais uma razão pela qual Piranha 3D supera expectativas sistematicamente em quase todos os aspectos de sua realização.
A cena em que Ving Rhames usa o motor de um barco como arma contra as piranhas, que é provavelmente o momento mais objetivamente absurdo do filme em termos de plausibilidade física e ao mesmo tempo um dos mais satisfatoriamente catárticos em termos de alívio de pressão acumulada, é um dos melhores exemplos de como Piranha 3D usa o humor para criar respiração emocional dentro de sequências de horror prolongadas. O absurdo da cena é explícito e o filme não tenta fingir que não é. A câmera enquadra a ação de uma forma que celebra o absurdo em vez de tentar disfarçá-lo. E Rhames joga a cena com a sobriedade de um homem fazendo o que os recursos disponíveis exigem sem ironia, mas também sem a pretensão de que o que está fazendo é razoável dentro de qualquer parâmetro normal de comportamento humano. O resultado é um momento de comédia pura que alivia a tensão acumulada da sequência de horror sem quebrá-la, de uma forma que impeça que a tensão seja retomada nos momentos seguintes, que é a função precisa que o humor deve cumprir dentro de um filme de horror que quer manter o espectador em estado de excitação ao longo de todo o seu tempo de execução. A forma como Piranha 3D termina, com a revelação de que a ameaça não apenas persiste, mas pode ser muito maior do que o que foi enfrentado ao longo do filme, é mais uma escolha que demonstra a consciência do gênero que o filme exibe em todos os seus aspectos. O horror raramente termina completamente e de forma satisfatória, e qualquer tentativa de encerrar a ameaça de forma definitiva dentro das restrições narrativas de um único filme tenderá a parecer artificial, e não ganhou. Ao terminar com abertura para que a ameaça persista e se expanda, Piranha 3D é honesto sobre a natureza do horror que criou de uma forma que é cinematograficamente coerente e que dá ao espectador não a satisfação do encerramento, mas a satisfação do reconhecimento de que a lógica interna do mundo criado pelo filme está intacta e é fiel a si mesma. Piranha 3D, como experiência cinematográfica total, é uma das mais completas e mais consistentemente bem executadas que o horror de entretenimento produziu na primeira década do século XXI, e sua posição como obra de referência dentro de seu subgênero está solidamente estabelecida pelo tempo e pela fidelidade com que seu público continua retornando a ela em busca de uma experiência específica que poucas outras obras são capazes de proporcionar com a mesma qualidade e a mesma energia. É um filme que merece ser apreciado, pelo que é com a mesma seriedade com que se aprecia qualquer obra que executa com excelência o que se propõe, e que continuará sendo uma referência obrigatória para qualquer estudo do horror de entretenimento americano do seu período. O legado crítico de Piranha 3D ao longo dos anos, desde seu lançamento, revela uma trajetória de reavaliação progressiva que é característica das obras que chegaram ao mundo num contexto de expectativas equivocadas e que precisam de tempo para serem encontradas nos seus próprios termos. No momento do lançamento, a distribuição de críticas foi amplamente positiva entre os críticos especializados em horror, que entenderam imediatamente o que o filme estava fazendo e que avaliaram com a referência adequada à tradição de que participava, enquanto foi mais fria entre críticos generalistas que aplicaram critérios de avaliação cinematográfica que não eram adequados ao tipo de obra que estavam avaliando. Essa divisão entre recepção especializada e recepção generalista é típica de obras de gênero que funcionam plenamente dentro dos seus próprios termos, mas que são julgadas frequentemente por critérios externos a esses termos, e a resolução que o tempo traz é sempre a mesma. A medida adequada de qualquer obra é a do quanto cumpre o que se propõe, e pela medida que importa, Piranha 3D é uma obra de excelência indiscutível.
A discussão sobre Piranha 3D como obra de crítica social implícita da cultura do Spring Break americano é um terreno que determinados críticos acadêmicos exploraram com mais seriedade do que o filme provavelmente merece, mas que não é inteiramente sem base. Há uma leitura possível do filme onde as piranhas funcionam como instrumento de punição simbólica de uma forma específica de excesso cultural, que a sociedade americana tolera publicamente enquanto condena implicitamente, e onde o massacre do Spring Break é uma versão exagerada e literalizada de tensões reais entre a liberdade de expressão coletiva de jovens adultos e as ansiedades sociais que essa liberdade gera nas gerações e nas instituições que a enquadram. Essa leitura é interessante como exercício intelectual, mas o próprio filme parece menos interessado nela do que seus analistas mais entusiasmados. E há um perigo real em ler em Piranha 3D uma sátira social mais desenvolvida do que a que seus realizadores efetivamente construíram. O que o filme tem de comentário cultural é real, mas leve, uma camada de significação possível sobre uma superfície de entretenimento que não depende dessa camada para funcionar completamente e que não seria melhorada por uma tentativa de a tornar mais densa ou mais doutrinária do que é. Piranha 3D é um filme que sabe ser o que é, e parte do que é inclui uma leveza de comprometimento com qualquer agenda que não seja a do entretenimento imediato e visceral do espectador. A qualidade específica de prazer que Piranha 3D proporciona ao espectador, disposto a encontrá-la, é difícil de descrever para quem não a experimentou, porque requer uma combinação específica de disposições que raramente coexistem no mesmo espectador de forma organizada. A disposição para o horror genuíno, a disposição para a comédia que não suaviza, mas amplifica o horror. A disposição para o excesso visual sem filtro e a disposição para a autoconsciência sobre a tradição cultural dentro da qual tudo isso está acontecendo. Quando todas essas disposições estão presentes e alinhadas, a experiência de Piranha 3D é de uma riqueza específica que não tem substituto em nenhum outro filme de nenhum outro gênero. Porque é o produto de uma combinação de elementos que existem naquele equilíbrio preciso apenas nesse filme, e que qualquer alteração de qualquer dos componentes tornaria impossível de recriar. Esses momentos de combinação perfeita de elementos díspares numa experiência que é mais do que a soma das partes são os momentos que definem as obras que perduram, e Piranha 3D os produz com uma frequência e uma consistência que justificam sua posição como referência do gênero muito além do que sua categoria de produção indicaria. A forma como o filme usa o riso do espectador como instrumento de horror é um dos seus aspectos técnicos mais sofisticados e mais raramente discutidos. Há momentos em Piranha 3D onde o espectador ri e então imediatamente é atingido por algo que o faz parar de rir de uma forma que cria um efeito de choque emocional mais intenso do que qualquer horror que chegasse sem a proteção momentânea que o riso havia criado. Esse uso do riso como setup para um golpe de horror é uma técnica de timing emocional que requer que o realizador entenda precisamente quando o espectador está num estado de relaxamento suficiente para que o golpe seguinte tenha máximo impacto e que tenha controle suficiente sobre o ritmo do filme para criar sistematicamente esses momentos de relaxamento antes de cada golpe importante. O Joe usa essa técnica com uma frequência e uma precisão que estabelecem um ritmo emocional específico de Piranha 3D que o espectador aprende a reconhecer e que contribui tanto para a experiência de comédia quanto para a experiência de horror do filme, de uma forma que os tornaria mutuamente dependentes de uma maneira muito específica. Sem a comédia, o horror seria menos eficaz. Sem o horror, a comédia seria menos satisfatória.
O resultado é uma experiência cinematográfica integrada, onde os dois elementos se potencializam mutuamente em vez de se competirem ou se neutralizarem. O lugar de Piranha 3D na conversa mais ampla sobre o que o horror pode e deve fazer culturalmente é um lugar de honestidade, que raramente é ocupado com a mesma convicção. O horror tem uma longa tradição de tentar justificar seus excessos com argumentos sobre significação social, sobre metáfora cultural ou sobre catarse psicológica, que às vezes são genuinamente pertinentes e às vezes são simplesmente racionalização retroativa de instintos que preferem não ser admitidos como tais. Piranha 3D recusa essa racionalização com a honestidade de um filme que não precisa se justificar, porque sabe o que é e confia em que o que é tem valor suficiente para existir sem precisar de um argumento de legitimidade que vai além do próprio prazer que proporciona. E nessa honestidade específica, nessa confiança de que o prazer visceral e imediato de uma experiência cinematográfica bem realizada é uma razão suficiente para existir sem precisar de elevação a nenhum outro propósito, Piranha 3D diz algo sobre o cinema como forma de arte popular que a maioria das obras mais pretensiosamente sérias raramente consegue articular com a mesma clareza. Que o cinema nasceu como entretenimento popular, que uma grande parte de seu poder deriva dessa origem e dessa natureza, e que obras que abraçam completamente essa natureza, em vez de tentar transcendê-la, produzem, às vezes, as experiências cinematográficas mais intensas e mais honestamente prazerosas que o meio é capaz de criar. A comparação entre Piranha 3D e o original de 1978, que ele oficialmente reimagina, é um exercício que revela tanto continuidades quanto diferenças que iluminam o que cada filme era capaz de fazer dentro do contexto de sua época. O Piranha de 1978 de Joe Dante tinha um orçamento ínfimo que limitava severamente o que podia mostrar, mas compensava essa limitação com uma inventividade narrativa e uma leveza de tom que eram os instrumentos disponíveis para um realizador talentoso, trabalhando sob restrições extremas. O Piranha 3D de Alexandre Aja tem recursos muito superiores, mas não os usa para fazer o mesmo filme de forma mais cara. Os usa para fazer um filme de natureza diferente que expande o que o original havia sugerido ser possível, até um nível de escala e de excesso que o original não tinha como alcançar. Essa relação de expansão em vez de repetição é a forma mais honesta e mais interessante que um remake pode ter com seu material de origem. E é exatamente o tipo de relação que justifica a existência de um remake como projeto com valor próprio, em vez de simplesmente como exploração comercial de uma propriedade conhecida. Aja declarou em entrevistas que seu objetivo era honrar o espírito do original, expandindo o que esse espírito implicava, mas não podia realizar, dadas as limitações de orçamento e de época. E o resultado confirma que esse objetivo foi alcançado de uma forma que poucos remakes conseguem alcançar com a mesma limpeza. O papel dos especialistas de efeitos especiais em Piranha 3D é um dos mais interessantes de qualquer produção de horror do período, precisamente porque o projeto subvertia a expectativa de que um filme de exploração moderno seria dominado por efeitos digitais. A decisão de desenvolver piranhas práticas, em adição às digitais, de criar efeitos de gore, que usavam tradições de efeitos práticos em combinação com o trabalho digital, em vez de depender inteiramente do digital, e de tratar cada sequência de impacto como um problema a ser resolvido com os melhores instrumentos disponíveis, em vez de com o instrumento mais conveniente.
resultou numa qualidade de efeitos que envelheceu muito melhor do que os efeitos puramente digitais da maioria das produções de horror do mesmo período inevitavelmente envelhecessem. Os efeitos de Piranha 3D, vistos hoje, mantêm uma solidez e uma presença física que os efeitos digitais contemporâneos perderam progressivamente à medida que a tecnologia que os criava foi sendo superada por versões mais sofisticadas que revelam retroativamente as limitações das versões anteriores. Os efeitos práticos, por contraste, não envelhecem da mesma forma, porque não dependem de uma tecnologia que será superada, mas de uma habilidade artesanal que tem as suas próprias qualidades permanentes. A questão da nudez em Piranha 3D é um aspecto que qualquer análise honesta do filme precisa abordar diretamente, em vez de ignorar como componente menor ou como elemento de vergonha a ser rapidamente passado. O filme usa a nudez de uma forma que é consistente com a tradição do cinema de exploração, que homenageia, onde a nudez fazia parte do contrato implícito do gênero como elemento de atração e de provocação que as produções de entretenimento adulto mainstream raramente permitiam de forma tão explícita. Alexandre Aja abraça essa tradição com o mesmo entusiasmo desavergonhado com que abraça todos os outros elementos que definem o cinema de exploração em seu estado mais puro, e o faz de uma forma que é escancarada o suficiente para ser claramente deliberada em vez de acidental ou tímida. A quantidade e a naturalidade com que a nudez é incorporada nas cenas do Spring Break de Piranha 3D é parte de um argumento implícito sobre o que esse feriado específico é culturalmente e sobre o que um filme que se propõe a retratar esse feriado com fidelidade ao seu caráter precisa estar disposto a mostrar. Essa argumentação não é o tipo de coisa que Aja articulou explicitamente em entrevistas, mas está incorporada nas escolhas de realização de uma forma que é perceptível para qualquer espectador que preste atenção à coerência interna do projeto. A herança do cinema de exploração que Piranha 3D carrega é mais rica e mais complexa do que o termo exploração sugere na sua conotação pejorativa mais comum. O cinema de exploração americano dos anos 60, 70 e início dos 80 foi, como já mencionado, o laboratório mais criativo da indústria cinematográfica desse período. Um espaço onde realizadores como Joe Dante, John Sayles, Jonathan Demme e muitos outros desenvolveram habilidades e linguagens que depois enriqueceram o cinema mainstream de formas que raramente são creditadas à sua origem de exploração. A capacidade de contar histórias com recursos mínimos, de criar impacto emocional sem os recursos de produção que o mainstream considera necessários, de trabalhar com atores em contextos que exigem comprometimento total, com material que os críticos não levam a sério, todas essas são habilidades que o cinema de exploração desenvolveu por necessidade e que se revelaram transferíveis para contextos de produção muito diferentes. Piranha 3D é um produto dessa herança, tanto quanto é um produto da tradição do horror mainstream que financiou sua produção. E a tensão produtiva entre essas duas linhagens é parte do que torna o filme mais interessante do que qualquer um dos seus elementos isolados sugeriria. O espectador de Piranha 3D que chega ao filme com a abertura adequada para encontrar o que ele realmente oferece, vai descobrir invariavelmente algo que excede as expectativas que a categoria do filme cria. Não porque o filme seja secretamente sério ou secretamente profundo, mas porque a qualidade de execução de um entretenimento declarado excede tanto o que o mercado tipicamente oferece nessa categoria que a surpresa é inevitável. Essa surpresa positiva, essa experiência de receber mais do que se esperava receber de um tipo específico de obra, é um dos prazeres mais específicos e mais subjetivos que o cinema pode proporcionar, e que Piranha 3D
proporciona com uma consistência que explica sua longevidade como objeto de amor de um público que continua voltando a ele, porque a experiência continua excedendo as expectativas mesmo depois de múltiplas revisitações. Para qualquer pessoa que nunca assistiu ao filme e que chegou até aqui através desta análise, a recomendação é simples e direta. Assista com as disposições certas, com a abertura para o excesso calculado e para o humor que coexiste com o horror, e com a expectativa de ser surpreendido pela qualidade de um filme que o mercado posicionou como menor, mas que se revela como maior do que essa posição sugeria. A surpresa será proporcional à abertura que se trouxer para a experiência, e a satisfação que se sentirá ao final é do tipo simples e genuíno que o cinema mais complicado raramente consegue proporcionar. Uma das dimensões menos discutidas de Piranha 3D é a forma como utiliza o espaço sonoro de forma tão deliberada quanto utiliza o espaço visual. O design de som do filme, que precisava criar a experiência de um lago cheio de pessoas, ao mesmo tempo que sustentava a tensão crescente da ameaça iminente, usa layering de sons ambientes de uma complexidade que raramente é associada a produções de horror de entretenimento, mas que é perceptível na qualidade de imersão que o filme proporciona mesmo em ambiente doméstico. O som do lago, das ondas, das festas, das músicas que tocam nos barcos, das vozes em diferentes distâncias e diferentes volumes, cria um espaço sonoro tridimensional que complementa o 3D visual de uma forma que amplifica a sensação de presença no local do evento de uma forma que o visual sozinho não conseguiria criar. Quando as piranhas começam a atacar e esse espaço sonoro é perturbado pela introdução de sons de pânico, de água agitada e de impactos físicos que não pertencem à banda sonora festiva que havia sido estabelecida, o contraste é instantaneamente legível, como transição de estado que o espectador sente antes de processar cognitivamente o que está acontecendo. Essa utilização do som como instrumento de transição de estado emocional é uma técnica sofisticada de realização que excede em muito o que seria esperável de um projeto categorizado como horror de entretenimento de série B de alto orçamento. A montagem de Piranha 3D, que precisa equilibrar múltiplas linhas narrativas simultaneamente durante a sequência de ataque principal, demonstra uma fluência técnica que é ainda mais impressionante dado o nível de complexidade logística que a sequência envolvia durante a filmagem. Cortar entre Julie no barco de evacuação, Jake tentando salvar os irmãos, os especialistas tentando coordenar uma resposta, e as massas de veranistas em diferentes estágios de descoberta da ameaça, de uma forma que mantém todas as linhas narrativas vivas e a tensão de cada uma crescente, sem que nenhuma seja sacrificada pela atenção dada às outras. Requer uma compreensão da estrutura de montagem paralela que é de nível profissional alto em qualquer contexto de realização. O editor do filme consegue este equilíbrio de uma forma que o espectador raramente percebe conscientemente, precisamente porque funciona. Quando a montagem está bem feita, o espectador não pensa sobre montagem, pensa sobre o que está acontecendo. E Piranha 3D mantém o espectador pensando sobre o que está acontecendo durante toda a sequência de ataque, sem que a estrutura de como isso é montado seja perceptível como problema ou como convenção. O tratamento dado por Piranha 3D ao personagem interpretado por Adam Scott revela uma escolha de casting que é perfeitamente calibrada para o que o personagem precisa fazer dentro da narrativa. Novak, como cientista, é uma figura de autoridade técnica, cujo papel é fornecer ao espectador a informação que precisa sobre o que as piranhas são e o que são capazes de fazer, e, ao mesmo tempo, ser a representação de como o conhecimento especializado funciona ou não funciona em situação de crise real.
Scott traz a esse personagem uma qualidade de comprometimento com a seriedade da situação que nunca cede à tentação de ironizar o próprio material, o que seria igualmente fácil para um ator de sua categoria em face de material tão claramente excessivo. Essa seriedade aplicada consistentemente cria um personagem que funciona como âncora de credibilidade dentro de sequências que em torno dele estão frequentemente beirando o absurdo cômico e que é um dos elementos que permitem ao filme equilibrar a comédia e o horror de uma forma que não deixa que nenhum dos dois tome inteiramente conta do espaço emocional a ponto de destruir o outro. A dimensão de filme de praia que Piranha 3D herda da tradição do terror aquático americano dos anos 60, antes de Tubarão ter redefinido os termos do gênero, é outro aspecto de sua consciência histórica que raramente é discutido. Os filmes de terror de praia dos anos 60 eram uma forma específica de entretenimento de verão que combinava a sensação de férias, de liberdade e de calor físico com a ameaça de algo que vinha do profundo para perturbar essa paz. Piranha 3D recupera essa combinação específica de elementos em termos contemporâneos, substituindo as praias dos anos 60 pelo Spring Break dos anos 2000, mas mantendo a estrutura fundamental de prazer perturbado por ameaça aquática que havia definido o subgênero décadas antes de Tubarão, o elevar a um nível de produção e de prestígio que transformou um B-movie em fenômeno cultural global. Essa recuperação de estruturas de entretenimento mais antigas dentro de um projeto moderno é exatamente o tipo de consciência genealógica que torna Piranha 3D mais interessante como objeto de análise do que sua categoria sugeriria e que explica por que o filme ressoa com espectadores que têm uma relação com o horror que vai além da simples busca de sustos e de reações viscerais imediatas. O entretenimento como forma de arte é uma categoria que o pensamento cultural frequentemente hesita em levar a sério, porque as categorias que usa para identificar arte são frequentemente condicionadas ao reconhecimento de seriedade como pré-requisito de valor estético, e o entretenimento declarado como pré-requisito é a ausência de seriedade como objetivo primário. Piranha 3D desafia essa categorização não por tentar ser sério, mas por demonstrar que a excelência de execução de um objetivo de entretenimento é em si mesma uma forma de valor estético que merece o mesmo reconhecimento que a excelência de execução de qualquer outro objetivo artístico. Comédia que faz rir perfeitamente, thriller que suspende perfeitamente, horror de entretenimento que horroriza e faz rir e proporciona excesso calculado com a precisão e a energia de Piranha 3D, são obras de valor equivalente às suas categorias mais respeitadas, precisamente porque alcançam o mais alto nível possível de realização do que se propõem. Esse argumento sobre o valor da excelência de entretenimento não é novo, mas raramente é feito com tanta clareza por uma obra específica como Piranha 3D, o faz simplesmente sendo o que é, com a qualidade que tem.